E aí, meus alunos do 8º ano, vamos para mais uma das nossas aulas de ensino das artes. E hoje o assunto da nossa aula está na página 9 do seu livro, tá? Ó. E o nosso tema é assemblage, ou assemblagem, né? Como você quiser falar. É um termo francês, então, na verdade, eu estou falando como nós falamos até mesmo em português, porque já pensou, tem que fazer biquinho. Para falar francês tem que fazer biquinho, né? E a professora de vocês só faz bico quando tá com raiva. Mas o nosso termo de hoje, o nosso tema de hoje é assemblagem. E esse tema, ele significa nada mais, nada menos do que uma espécie de colagem, tá? É um termo de origem francesa, sim. E aí nós vamos ver um pouquinho sobre o que Vicky Muniz tem a ver com essa história, né? Eu vou procurar gravar um vídeo diferente hoje na nossa aula, então vocês vão ter um pouquinho da minha explicação e depois vocês vão ouvir a minha voz e apreciar algumas imagens no decorrer do vídeo, tá legal? Então vamos lá. Para além das colagens. A montagem feita com lixo e sucata na série Imagens do Lixo de Vicky Muniz tem um nome na história da arte, assemblage, tá? O termo assemblage foi incorporado às artes por Jean Dubuffet. Tem que falar, como eu tô falando para vocês, em francês, né? Então é Jean Dubuffet. Eu pesquisei sobre ele e pesquisei também a pronúncia do nome dele, mas eu não consigo falar igual francês de jeito nenhum. Você vai encontrar muitos vídeos sobre a vida dele no YouTube, aqui no canal. No canal não, no meu canal não, tá, gente? No YouTube, tá? Você vai encontrar vários vídeos que falam sobre ele e você vai entender como é um pouquinho difícil de pronunciar. Mas ele é um grande artista, justamente nessa arte da assemblagem, tá legal? Para definir as obras que são muito mais que colagens, a ideia é de acumulação, em que todo tipo de material pode ser incorporado a uma obra artística. Então, quando a gente fala em colagem, a gente imagina apenas papel. Ah, falou em colagem, eu vou colar apenas papel, vou fazer uma colagem de papel. E não é apenas isso. Você acrescenta vários tipos de materiais, desde plástico, papel, imagens, né? E eu costumo dizer, a gente, dependendo do tipo de colagem que nós vamos fazer, nós podemos utilizar até elementos naturais, como folhas, flores, gravetos, o que você quiser usar na sua imaginação, tá legal? Então, a gente não tá falando apenas de uma colagem simples de papel, mas sim uma colagem agregando diversos tipos de material, dependendo daquilo que você tem como proposta para sua obra de arte, tá legal? E aí, continuando aqui no nosso assunto, diz assim: uma assemblagem é composta de objetos dispares, tá? Que são reunidos na mesma obra sem perder seu sentido original. A técnica é de justaposição de elementos, então você vai acumulando elementos. Você não coloca um para tirar outro, não, você vai acumulando, você vai acrescentando, você vai sobrepondo, colocando um sobre o outro, tá legal? Então, eu vou colar folhas, flores, gravetos, papéis. De repente, eu quero usar um brilho, a professora adora brilho. Eu vou jogar uma purpurina, eu vou colar diversos tipos de materiais sobre a minha obra, de acordo com a proposta que eu desejo passar para aquelas pessoas que vão apreciar a minha obra de arte, tá legal? Continuando, a técnica de justaposição de elementos em que é possível identificar cada componente empregado. Na prática, as assemblagens são agrupamentos de objetos tridimensionais ou não, com todo tipo de material e recursos, tá? Como eu estou explicando para vocês, é todo tipo de material que você quiser utilizar, tá? Para fazer uma colagem. Não é apenas uma bagunça, não é você pegar, professora, eu vou pegar, vou remexer tudo e vou colar. Não. Você sobrepõe, você vai agregando materiais de diferentes tipos, você vai sobrepondo os materiais, mas de uma forma que você consiga identificar o que você colou ali, tá? E aí nós temos na página do seu livro uma foto de uma das obras de arte, tá? Como eu digo para vocês, eu não tenho o costume de ler legenda, tá? Eu gosto que vocês leiam, porque vocês às vezes olham a imagem e dizem, mas o que é isso? Mas eu já ensinei para vocês
nas nossas aulas que toda imagem sempre tem uma legenda e essa legenda ela serve para você saber quem é o artista, o ano que ela foi feita. Muitas das vezes ela tem o tipo de material que é utilizado naquela obra de arte. Outras vezes contém aonde ela se encontra, se ela está em algum museu, se ela é um acervo que é particular de alguém. Então, isso eu não faço justamente para levar vocês a se acostumarem a fazer, que é ler a legenda das imagens, tá legal? Agora eu vou passar algumas imagens para vocês, vocês vão ouvir a minha explicação e aí eu volto para finalizar a nossa aula explicando sobre a nossa atividade prática, tá legal? Vamos continuar assistindo, eu espero que vocês gostem. O termo origina-se do francês e significa montagem. Ao primeiro olhar, a assemblagem pode parecer uma arte estranha. Na realidade, é um trabalho na qual o artista une objetos por colagem ou encaixe, expressando o seu imaginário. Os objetos que fazem parte das obras permanecem em seu estado original, mas unidos parecem diferentes. O termo assemblage foi incorporado às artes em 1953 pelo pintor e gravador francês Jean Dubuffet para a exposição The Art of Assemblage no Museu de Arte Moderna MoMA de Nova York, em 1961. Ao se utilizar de diversos materiais como papéis, tecidos, madeira, colados em uma tela, o artista consegue ultrapassar as limitações da superfície, rompendo assim o limite da pintura, criando uma junção de pintura com a escultura. Esse tipo de obra artística já vinha sendo produzida desde o começo do século XX, como nas colagens cubistas feitas por Pablo Picasso e George Braque, nas esculturas dos futuristas e no dadaísmo, sobretudo pelo Ready-Made de Marcel Duchamp. No Brasil temos o artista Vicky Muniz. Agora nós voltamos para a nossa explicação da nossa atividade que está na página 10, tá legal? E aí nessa atividade você tem como proposta criar uma assemblage sua, você vai criar, tá? E aí você vai utilizar o material que você tiver disponível na sua casa, lembrando, tá? A intenção aqui não é você comprar materiais, mas você utiliza materiais que você já tem na sua casa para que você venha criar essa proposta. Aí você tem algumas orientações aqui na página 10, só que ela está voltada para um trabalho feito em grupo, tá? E não é essa proposta, já que a gente não está numa sala de aula e a gente não pode realizar essa atividade junto com os colegas, né? E aí você vai fazer essa atividade de forma individual. Então, você vai esquecer a palavra em grupo, a palavra com integrantes, né? Integrante, você vai esquecer essa palavra, você vai focar em que você vai fazer essa atividade individual, sozinho. E aí tem aqui, escolha um tema que seja de interesse do grupo. No caso, como não tem grupo, escolha um tema que seja do seu interesse. Pode ser uma homenagem a um ídolo, pode ser uma paisagem, uma casa, um retrato, qualquer tema que você queira. Ah, professora, eu gosto muito de tal artista. Então, você vai procurar fazer uma assemblagem de acordo com algo que lembre aquele artista. Quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo assim, vamos aí, bem extravagante. Lady Gaga. De repente, eu sou fã da Lady Gaga e eu quero fazer uma assemblagem que justamente me lembra ela. Então, eu vou procurar elementos que lembrem. Eu sei que ela usa muita fantasia, que ela se produz muito para que aqueles videoclipes eles sejam feitos. Ela usa muito paetê, muita roupa diferente, extravagante. Então, eu posso procurar colocar elementos que lembrem aquele ídolo que, de repente, é o meu. Tá legal? Eu estou apenas dando um exemplo. Quando a gente fala o nome de algum artista, sempre tem alguém que pula, mas eu não gosto do fulano de tal. Eu também não sou muito fã. Tá? Eu gosto dela, já vi filme, mas não tenho ídolos assim. O meu único ídolo é Jesus, tá? Então, isso aí é coisa minha, tá legal? Então, é apenas um exemplo para que você possa realizar a atividade. Professora, onde é que eu vou colar esse material? Numa folha de caderno? Não. Você tem que procurar um pedaço de algo assim que seja mais rígido. Então, eu te digo para você buscar um pedaço de papelão
ou quem sabe um pratinho de isopor, algo que seja mais durinho, mais rígido, para que aguente justamente essa colagem que você vai fazer, tá legal? Você pode utilizar cola quente, cola de isopor, cola branca vai demorar bastante a secar, mas se você fizer de um dia para o outro, ela vai secar com certeza, tá? Então fica bem assim, opcional seu, para que você utilize os materiais que você achar que deve utilizar ou que você tiver disponível na sua casa. Cola, lembrando, você pode usar cola quente, você pode usar cola de isopor, cola de silicone líquida, cola branca, tá legal? Até a Tec Bond, aquela cola instantânea, você pode utilizar também, só tenha cuidado ao utilizar ela. Então, você vai utilizar material que você tenha disponível na sua casa, tá legal? Eu vou te dar um prazo de 1 semana, como eu tô dando para todas as turmas, porque essa semana as atividades elas estão um pouquinho mais elaboradas. E aí você vai produzir, bater uma foto, tirar uma foto, só que eu quero que você apareça segurando a sua atividade, a sua assemblagem, tá legal? Eu quero que você apareça e que na hora que você mandar a foto, você diga que se ela foi baseada em quê? Foi no meu ídolo? Qual é o ídolo? Foi numa casa? Foi numa pessoa? Foi numa paisagem? No que você se baseou para realizar essa sua atividade, tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho tentado melhorar a cada dia as nossas aulas. Sempre é tempo da gente aprender, aprender e aprender. O dia que a gente não tiver mais nada para aprender, pode crer que a gente já foi, né? A gente já morreu, tá? Eu espero que vocês realmente façam a atividade e eu quero ver o resultado, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. E até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.